Morning! Mais uma semana começando aqui no nosso Chá com Deus. Como é que vocês estão? Como que foi o final de semana? Eu, do fundo do meu coração, eu desejo que hoje você esteja aqui com mais vontade de ter um tempo com Deus, uma intimidade com Deus. Eu sei que às vezes no final de semana, principalmente quando as coisas ali saem daquela nossa rotina organizada, às vezes é difícil voltar. Mas essa semana nós vamos falar aqui sobre um tema que eu dividi no meu grupo, na minha comunidade de mulheres de jejum e oração. Compartilhei um pouco no meu Instagram também, bem pouquinho assim, e agora eu trouxe aqui para o Chá com Deus para falarmos sobre jejum espiritual. Se você já tem um tempo de convertida, se você já tem um ministério, se você tem uma caminhada longa na vida cristã e me segue aqui no Instagram, eu peço que você abra o teu coração para que a gente possa trocar. Aqui eu vou compartilhar a minha experiência, o que eu aprendi até aqui, o que eu vivi e o que eu posso, através da minha experiência, do meu testemunho, influenciar positivamente mulheres que nunca fizeram a experimentar e a começar. Não tem certo, não tem errado. Sim, tem aqui na palavra de Deus e às vezes a gente escorrega no meio do jejum. Eu confesso que eu nunca escorreguei no meio do jejum, porque quando eu escolhi, eu entreguei tudo para o Senhor, mas às vezes a gente comete equívocos. Por exemplo, não é permitido água com gás no jejum de Esther, e às vezes tomo uma água com gás. Ou eu comecei um jejum de Esther e não sabia que hoje em dia existe sim a instrução para que a gente tome água de coco. Isso foi um ensinamento que uma intercessora lá de Salvador, uma mulher de Deus, me ensinou outras mulheres do grupo que a gente estava fazendo sobre inserir a água de coco nos dias atuais para fazer o jejum de Esther por conta da nossa vida cotidiana. Então a temática dessa semana vai ser muito rica. Se você já fez jejum espiritual, comenta aqui, principalmente aqui, para que eu possa conhecer você. Se você preferir comentar nas redes sociais, comenta, troca figurinha. Se você estiver no grupo de oração, né, conta aqui para mim que você está lá, para que a gente possa ir cada vez mais conectando mais nesse tempo de comunhão, nesse tempo de oração. Amém? Então, se você tem o seu chá, dê um gole. A minha hoje é uma água com gás. Falando em água com gás, eu coloquei uma água com gás aqui ao invés de chá. O que eu quero trazer para você? Hoje, na segunda-feira, eu quero trazer para vocês o que faz parte e o que me ajuda, principalmente depois do jejum, a eu conectar os pontos e entender e olhar e falar assim: isso aqui é fruto do jejum. Primeira coisa, a Bíblia, a sua intenção, a sua oração e tenha o seu caderno. Então aqui, ó, aqui é o meu caderno de jejuns. Toda vez que eu vou começar um jejum, eu faço uma oração para aquele jejum. Aí eu vou escrever, ó, quarta-feira, 25 de junho, eu coloquei aqui o nome da missionária Rejane, que fez esse jejum junto comigo, que fez a cobertura espiritual, e aqui eu fiz a oração do que eu estava entregando ali. E eu quero trazer isso para que você consiga ter ali a tranquilidade, a clareza, o discernimento, também aqui na parte processual. Aí você vai para a palavra de Deus. Tem jejum, como o jejum de Daniel, por exemplo, que eu acabei de finalizar que tem o livro de Daniel para você ler. Tem o jejum de Esther, que você tem o livro de Esther para ler. Mas tem jejum espiritual que não tem um livro específico, que o Espírito Santo vai guiar através da oração, através daquilo que você quer, as inspirações na Bíblia que você pode ter. Por exemplo, se você é uma mulher acelerada, uma mulher que, assim como o meu eu do passado colocou o trabalho à frente de Deus, à frente da família, a gente sabe que tem uma personagem, Marta, para você se inspirar muito a entender aquela história, aquela passagem falando para você, né? Exemplo, Elaine, por que anda tão
ansiosa, tão ocupada? Por que te preocupas tanto com as coisas que não importam? Olhe para a tua irmã Maria, ela realmente está dedicando tempo para aquilo que importa. Então, se você vai jejuar por conta disso, é importante você ter essa mulher, mas a tua oração que sai do teu coração é importante. Eu gosto de escrever, se você não gosta, grava. Faz a tua oração gravada. Por que que eu tô te falando isso? Para começar essa segunda-feira, falando para você o seguinte: no mesmo período que eu comecei esse jejum específico, eu coloco aqui, entre várias coisas que eu escrevo dentro da oração, eu entrego algo profissional. Por quê? Porque eu coloco assim, ó: eis-me aqui, Pai, para te ouvir. Eu quero ensinar mulheres a mudarem a sua realidade e libertá-las de cativeiros financeiros, emocionais, físicos e espirituais. Eu quero impactar diretamente no cenário socioeconômico espiritual do Brasil. Usa-me, Pai, eis-me aqui. Olha isso, eu faço uma oração e aí eu coloco a minha parte profissional nesse jejum aqui. Nessa oração, eu começo a pedir para o Senhor mesmo. Senhor, eu faço uma pergunta: o que cabe a mim? Pai, eu te peço os profissionais necessários. Um lançador, segundo os teus princípios. Um estrategista, segundo os teus princípios. Um videomaker, segundo os teus princípios. Um fotógrafo, segundo os teus princípios. Um editor, segundo os teus princípios. Uma gestora de tráfego, segundo os teus princípios. Uma assistente pessoal com habilidade em marketing e LinkedIn e todas as outras questões, segundo os teus princípios. Aí eu faço pergunta, só que eu enfatizo. As coisas começam a ter clareza. Por quê? Naquela mesma semana, a minha sobrinha me chama. E me chama tudo a ver conectado. E eu não sabia quais eram as habilidades dela no trabalho dela. Eu não sabia. Para mim, ela fez marketing, propaganda e marketing, e ela trabalhava no setor, mas eu não sabia especificamente o que ela fazia. E daqui de tudo que eu coloquei, várias habilidades ela tem. E ela pede demissão, sai ali da empresa dela depois de 9 anos, no mesmo período dessa oração. Será que eu preciso falar com você que isso daí foi a mão de Deus no mesmo período, no mesmo local? Quem trabalha comigo editando? Meu irmão. Quem trabalha comigo nessa parte toda de infoproduto? Uma pessoa que veio conectar comigo no começo do ano e não fez sentido, mas que é segundo os princípios de Deus. O meu fotógrafo, o meu videomaker que tem disponibilidade, o John, que tem ali um carinho e que segue os princípios e que está mais interessado na palavra de Deus. Quem trabalha comigo também, dentro de uma outra perspectiva, segue os princípios milenares. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Tudo que você pedir em oração, você vai receber. O jejum ele serve para isso, para colocar você mais disponível, sem pressa, sem a força. Essa equipe não estava desenhada na minha cabeça. Esse curso não estava claro na minha cabeça. E o período que eu estou gravando isso daqui para vocês, exatamente quando for ao ar, o curso já vai estar liberado para ser vendido. Mas tudo isso começou em jejum, com oração, joelho no chão, entregando primeiro para Deus. Não foi a minha mente humana, não fui eu que organizei, não fui eu que fui atrás. Eu entreguei para o Senhor. E ali, o primeiro livro que o Espírito Santo de Deus me deu, o livro de Neemias. O livro de Neemias, da data que eu comecei esse jejum, até a data do lançamento do curso, dá 52 dias. Por quê? Porque eu tive uma revelação. Se o Espírito Santo de Deus me apresentou o livro de Neemias para eu ler, é porque algo aconteceria nesse período de 52 dias. O que Neemias fez? Antes de pedir para o rei a liberação, para reconstruir o muro de Jerusalém, ele jejuou e ele orou. Então é isso que nós precisamos nos colocar disponível para aprender.
Elaine, como que eu aprendo tudo isso? Jejuando, orando, ajoelhando, lendo a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus, durante o seu período de sensibilidade, porque para eu ter esse discernimento, essa revelação da palavra, eu estava jejuando. Eu estava jejuando 24 horas somente na água e um café por dia, sem açúcar, sem nada. Era esse o meu jejum. Eu tive essa clareza e esse discernimento no ato? Claro que não. Esse é o processo. Depois que acabou a campanha, depois das 3 semanas, a cada 7 dias jejuando 24 horas. Depois, na segunda semana, veio o livro de Esther e depois o livro de Isaías. E aí, eu vou falar um pouco mais sobre Esther amanhã. Eu vou trazer a palavra de Esther. Mas essa campanha, esses 3 livros, me trouxeram até aqui. Com essa paz, com essa tranquilidade, para lançar o curso. O nome do curso, Passaporte da Liberdade. E aí começa como? Na liberdade emocional. E depois o que vem? Eu já dei spoiler aqui antes. É uma jornada de liberdades. Por quê? Porque eu me coloquei disponível para Deus nesse lugar. E se eu quero impactar o cenário socioeconômico, é um valor que cabe no bolso da grande parte, da maioria das mulheres brasileiras, que se parcelar em 12 vezes dá menos do que R$ 10 por mês. Esse é o lugar que eu quero trabalhar. Esse é o lugar que eu também quero agir. Eu não quero agir somente para mulheres bem-sucedidas que têm um high ticket que pode pagar minha mentoria. Eu me coloquei à disposição. O que eu quero trazer com tudo isso nessa segunda-feira? O poder do jejum para tudo aquilo que você está confusa e não consegue com a sua mente humana discernir. Porque o jejum espiritual é para nos aproximar de Deus, é para aumentar a nossa intimidade, é para aumentar a nossa disciplina de oração. E quem é que é o maior dos mentores, o mestre dos mestres? Quem é que tem soberania? Quem é que domina suas planilhas? Quem é que tem controle sobre a tua vida? É Deus. E não tem como você escutar dele, a voz dele, se você não fizer renúncias para que a voz dele se torne audível, que se testifique, que as pessoas comecem a vir para a tua vida de acordo com aquilo que você pediu, com o joelho no chão, orando e jejuando ao Senhor. Ficou claro esse episódio para vocês sobre a importância do jejum? Terça, quarta, quinta e sexta nós vamos para a palavra de Deus, trazendo algumas palavras. E aqui, para que a gente possa deixar uma palavra de Deus, assim especificamente, eu quero deixar sobre Neemias, que nós falamos aqui. Eu quero deixar aqui para vocês o seguinte versículo de Neemias. Aqui, Neemias 4:13. Não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias 4:13. A obra é grande e extensa. Não tenha medo de lutar por essas pessoas. E é nesse lugar que eu me coloco. Quando eu me coloco nesse lugar de ensinar mulheres a se libertarem emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, eu sei que a obra é grande, mas quem está comigo é Deus. Então creia nisso e comece essa obra grande na tua vida, e o jejum é uma das armas mais poderosas que existe. Um beijo e eu te vejo amanhã, terça-feira.